Olá, gente. Queria dividir um pouco da minha história com vocês. Como eu já disse num vídeo que eu fiz, que eu comecei a escrever música em 1990. Começou a minha história com desafios, né? Eu sempre gostei de desafio. Como eu escrevia poesia e gostava de longe da família, né? Então eu levei um caderno e uma caneta, comprei e levei, né? E assim fui, cada verso que vinha, né? Eu escrevi uma poesia. E até que um dia eu fui desafiado por que eu não escrevia música, né? Foi uma crítica que eu recebi, mas uma crítica, sabe? Que todas as críticas podem querer destruir, mas essa me construiu, foi uma construção, né? E nunca mais parei de escrever música. Eu trabalhava com a firma de poço artesiano, onde a temperatura do fogo era com carvão mineral que a gente usava para bater aquelas brocas, e dava uma temperatura de um fogo de 5.000 graus, no mínimo, né, porque tinha que derreter aquele ferro. Às vezes estava chovendo e a gente tinha que sair na chuva, bater aquele negócio na chuva. Saía aquela fumaça no lombo da gente, né, chovendo e você com o corpo quente, né? Trabalhei 7 anos nessa aí. E depois eu vim trabalhar numa firma de uma madeireira. Trabalhei mais 10 anos com secagem de madeira, onde a gente entrava com média de 150 graus dentro das estufas, tirava os vagonetes carregados de madeira seca, você ficava com o corpo quente, tinha que sair lá fora para a gente colocar outra carga de madeira verde dentro. Isso aí, você já estava com o corpo quente e ainda trabalhei por 10 anos. Então, eu acredito que os problemas da minha vida mais começou por aí. Enquanto foi 2009, eu não consegui trabalhar mais. Veio uma situação na minha coluna que travou tudo a minha coluna. Daí eu fiz uns exames, né? O doutor, um neurologista, me desenganou praticamente, disse para mim assim: você está com os burros na água, né? E não tem o que fazer. Falei para ele: mas não tem tratamento? Ele falou: não existe tratamento. Falei para ele: mas não tem cura? Cirurgia? Ele falou: cirurgia, você não aguenta a cirurgia, né? Só animadora, né? E o que aconteceu? Como eu vim de uma família muito simples, que trabalhava, a gente não trabalhava hoje para comer à tarde, a gente trabalhava hoje para pagar o que já tinha comido 2, 3 dias antes, né? Era difícil a situação. Meu pai morreu, eu tinha 10 anos de idade, e ficamos tudo criançada, né? 4 irmãos. O mais velho tinha 16 anos, uma irmã com 14, eu com 10 e um irmão com 5. Minha mãe sozinha, sem estudo, naquela época ninguém dava trabalho para a mulher, não conseguia trabalho. A gente começou a passar situação difícil, a gente tinha roupa que os outros davam, e aquele negócio, antigamente ninguém dava, como existe bazar hoje, né, dava roupas boas, comprar roupas boas, não, dava aquela roupa que ia jogar no lixo. Eu tinha mais remendo na roupa do que, né? Você nem sabia a cor natural que era aquela roupa, né? Mas comida também, meu pai sofreu 6 anos numa cama para morrer, né? Para morrer, e a gente passou muita necessidade. Eu tinha muito medo de morrer de fome, né? Imagina, você trabalhava, você passava necessidade na época, né? E daí eu já era casado, com filho, tudo, né? E com aquela depressão e aquele problema que eu não pude mais trabalhar, eu pensei, falei, agora que eu vou morrer de fome. O que aconteceu? Eu já estava com depressão, só que aquele negócio, né? Você não sabe que você está doente. O pior é isso, quando o doente não se assume que está doente, né? Eu já estava com uma depressão profunda. E ali eu comecei a ter a depressão e acarretou todos os problemas, né, na minha vida. Eu comecei a ter situações difíceis na vida, porque você começa a pensar mais porque a depressão, assim, ela vai levando você dentro de um buraco. A tendência é levar você dentro de um buraco e não tirar mais. Ali você precisa de fé, primeiramente, família, e muito entendimento da família, porque senão a família acaba
largando você, porque é um momento difícil. E eu passei essa situação que eu chorava direto, eu achava, começou a ter aqueles problemas que você acha que você é o pior ser humano que está tendo na face da Terra. Quando as pessoas estão ao seu redor, você é o lixo que está ali, que você não merece estar naquele lugar, ou você acha que aquelas pessoas não gostam de você, você quer morrer para, né, mostrar que é o que você fazia falta para aquela turma, sabe, aqueles momentos mais difíceis. E vem os problemas mais críticos, que você vai querendo se matar já, né? Que você vai querendo pular na frente de um caminhão, querer se suicidar. Eu pensei várias vezes no negócio, né? Mas assim, no mesmo tempo eu pensava, Deus é mais forte, né? E fui, minha mulher, muito, a fé muito tremenda, né? E a minha filha muito querida também. A gente, nossa, eu tive muito apoio, né? É uma luz aqui assim na minha cabeça que tá, tá estrovando um pouco, né? Mas, e, e assim foi. E a maioria das músicas minha foi eu escrevendo com esses temas. Vocês podem ver que a maioria tem uma música minha que está no Spotify, está no YouTube, que se chama Não Pare Agora. Essa música eu escrevi contando um pouco da minha história. A hora que vocês ouvirem, vocês vão ouvir o que é uma oração, um pedido de socorro. Não, não pare agora, lute, continue, né? Deus não desampara um filho seu. E eu passei esses problemas na minha vida. Daí começou naquele tratamento, um remédio forte. E INSS, porque daí eu não podia trabalhar mais. Fiquei 5 anos no INSS para poder conseguir. Eu recebi o benefício 1 mês, 2 meses, ficava sem. E assim, depois até consegui na justiça, né? Mas eu não podia mais nem me mexer. Tinha vezes quando, sabe, você virar na cama, você sentir dor. Hoje, você vê 2009 para 2026, quando foi em 2010, eu com essa doença degenerativa na coluna, eu já perdi média de 2 polegadas a minha perna. Ficou mais curta a perna esquerda que a outra. Então eu tenho uma perna mais curta que a outra. E aí começou os problemas de saúde. Começou a depressão atacar. Eu tomava remédio para depressão, para acalmar, e até você encontrar esse remédio que desse certo. Não dava certo, dava reação ao contrário. Ia lá, o doutor retirava uma parte, você ficava de novo, né? Daí tinha que voltar lá e aumentar a dose. E foi trocando até um tempo acertar. Sabe o que é acertar o remédio que você tomar? Foi muito difícil. Hoje eu tomo na média de 20 comprimidos por dia. E acarretando todos esses problemas da depressão, acarretou problema de diabetes, coração. Eu fiz 3 cirurgias, 3 angioplastias no coração e 4 cateterismo. E a coluna cada vez pior, não tem o que fazer, e tem esclerose na bacia, para ter uma ideia. Então, sabe, um dia eu fui no médico, o médico perguntou para mim assim, qual o teu problema? Eu comecei a contar, eu falei assim, viu, não é melhor o senhor contar o que o senhor não tem, né? Porque é melhor eu contar o que eu não tenho do que eu contar o que eu tenho. Gerou um, um carro de problema. Daí, a cabeça, eu perdi bastante a minha memória. Por exemplo, eu não saio sozinho hoje da minha casa, eu não posso sair sozinho. Eu saí e me perco. Eu, só para ter uma ideia, eu tenho um telefone na cabeça, mas um dos outros, da minha filha e minha esposa, eu não tenho. Eu tenho salvo no celular ali, então qualquer coisa, se eu sair, coisa que é muito difícil, eu posso ligar com elas, porque tem um número dela ali salvo no celular. Mas eu todo lugar que eu vou, a minha esposa que leva. Então, veja bem, a, o- a, a depressão, hoje eu posso dizer que eu não tenho a depressão mais, mas só o seguinte, eu não pode parar com o remédio.
É uma consequência da vida inteira. E quando eu fiz a minha a minha angioplastia, a primeira, eu peguei uma anemia. Peguei uma anemia que aí atacava a diabetes e a anemia no mesmo tempo. Daí, com 3 meses, eu fiz a segunda angioplastia. E o meu problema no coração que eu tenho é crônico, sabe? Você vai, coloca aquelas molinhas, né? Mas que dali um tempo, ela vai trancar de novo. Você vai ter que tirar e colocar outra molinha maior, um calibre maior, né? Então, assim, o problema do meu coração é crônico. O problema da coluna é crônico. O problema da cabeça também é crônico, porque vai acarretar cada vez mais. Quanto mais você toma remédio, porque a depressão, ela tem um negócio que acelera o teu metabolismo, acelera o teu cérebro a trabalhar rápido. O que acontece? Acaba que você vai se destruindo. Você vai ter que tomar antidepressivo. O antidepressivo, o que ele vai fazer? Ele vai segurar o freio da tua depressão, ela vai prender, né? Tipo um freio. Em compensação, vai gastar os teus neurônios, né? O teu cérebro vai apagando. É tipo um HD que ele vai apagando. Então, hoje, para vocês que não ficar curiosos dizendo assim, mas como que um cara desse consegue escrever música? Eu tenho, sabe? É coisa de Deus. Eu tenho um reflexo assim, que eu tenho uma história, vem um tema na minha cabeça. Aquele tema, eu começo a rimar naquele tema, bater naquele tema, eu vou lá e escrevo. Eu não deixo sem escrever. Eu vou lá e escrevo num papel, qualquer papel, escrevo no papel, e vou trabalhando sempre daquele. Tem coisa que leva um ano para mim escrever música, né? Uma música. Mas tem música que escrevo 2, 3 dias, né? E é incrível, né? A história é incrível. Mas tem coisas mais ainda que eu vou contar, que eu não posso contar tudo aqui. Se vocês gostarem e querer que eu conte, eu vou contar histórias, como foi a minha vida no CAPS, a primeira vez que eu fui no CAPS. Tem histórias engraçadas na minha vida, histórias assim que depois viram engraçado, mas no começo você dá vontade de chorar. É situações difíceis. Hoje, eu fiz a terceira angioplastia. Antes eu tratava de uns cachorros que nós temos aqui. Eu lavava a louça para minha esposa, eu enxugava a louça, eu trocava forro de cama. Hoje não troco forro de cama, hoje eu não lavo louça e não enxugo louça e não trato os cachorros. Por quê? Eu canso de tomar banho. Eu me canso de tomar banho. Se eu começar a me virar muito na cama quando eu vou dormir, eu canso. Eu tenho problema também sério no pulmão, só para você ter uma ideia. Então, é assim, aquele combo, tem um combo assim de problema. Então, eu falo para minha esposa assim, eu sou que nem mandorová na folha de couve, eu estou só comendo e dormindo e evacuando uma do outro, né? Então, e a gente não... A situação da minha vida. Então, eu comecei a pensar assim, tem muitas músicas minhas que eu conto, falo em fé, da fé. Tem música romântica também, que eu falo muito, né? Porque não é por isso que eu não sou romântico, né? Mas tem muita música que eu falo na fé que conta a história da minha vida, superação da minha vida. E creio, assim, que eu vou contar cada episódio da minha vida. É vários, é vasto o episódio. Tem histórias engraçadas que eu vou contar aqui e vocês vão rir muito. Claro, depois que a gente passa é engraçado, né? Mas fica aqui o convite. Se vocês gostarem e preferir, eu vou contar mais, vou contar a história da minha vida, criar temas, né? História da minha vida, que vocês vão gostar muito. Espero que vocês gostem. Curte, compartilhe, se inscreva no nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal do Facebook, né? Para a gente estar postando essas coisas lá, né? Essas histórias engraçadas. É história engraçada, vocês vão ver muito. E quero contar com vocês. E um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.